Guardem isso. Agora, aqui são algumas funções não tão importantes assim. Os nitrilos, certo? Que é o C ligado com uma tripla ligação ao nitrogênio. Lembro lá de tabela periódica, o nitrogênio da família 5A tem que fazer quantas ligações? 3, uma tripla ligação, joia? Os nitrocompostos, aqui pode ser que até que seja um pouco importante, né? Eles podem cobrar, por exemplo, o trinitrotolueno, famoso TNT. O que é o trinitrotolueno? É o tolueno, que é o radical, né, o CH3 ligado ao anel aromático, e 3 grupos NO2. Esse grupo NO2 caracteriza o quê? Um composto nitroso. Beleza? Então essas são as principais, lógico, tem outras, tem os compostos de Grignard, né? Tem outras funções aí que não vamos entrar muito em detalhes, certo? Mas essas que eu passei para vocês são as mais importantes e, infelizmente, são funções que você precisa o quê? Dar uma estudada, dar uma memorizada nesse grupo funcional. Você sabendo o grupo funcional, você lembra a função, você mata a questão. Dentro da isomeria, nós estudamos 2 tipos, a isomeria plana e a isomeria óptica. Na isomeria plana, o que vem a ser isomeria plana? Isomeria significa mesma forma molecular, mas apresentar algo diferente. Esse algo diferente pode ser resumido de 5 maneiras. Isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, metameria ou compensação e tautomeria. São os 5 tipos de isomerias que podem ser cobradas dentro da isomeria plana. A primeira, isomeria de posição. Bom, a própria palavra está dizendo. O que é posição? É mudar uma insaturação, dupla ou tripla, mudar um radical dentro da cadeia principal ou mudar o grupo funcional. O álcool, por exemplo, mudando de álcool primário para álcool secundário. Aí você tem isomeria de posição. Isomeria de cadeia. Muda a cadeia, mas a fórmula permanece a mesma. Definição de isomeria plana. É a mesma forma molecular. Então, isomeria de cadeia é mudar o tamanho da cadeia principal. Se antes ela tinha 5, agora ela vai ter 4, porque criou-se um radical. Deslocou uma ponta para um radical. Então, você mudou o tamanho da cadeia principal. Isomeria de cadeia. Ou você muda de cadeia aberta para cadeia fechada. Você está trabalhando com um tipo de isomeria que a gente chama de isomeria de cadeia. Outro tipo de isomeria é chamada de metameria ou compensação, que é um tipo de isomeria mais complicadinho. É a mudança de um heteroátomo, no caso mais comum de aparecer o oxigênio ou o nitrogênio, dentro da cadeia, entre carbonos. Por exemplo, eu tenho um carbono, o oxigênio, e mais 4 para lá. O que você faz? Tira esse oxigênio da ponta, né, depois do primeiro carbono, e coloca um carbono a mais. Isso quer dizer o quê? Que ele vai mudar a posição do heteroátomo. É uma isomeria de metameria ou compensação. Outro é de função. O que é uma isomeria de função? O próprio nome está dizendo. Muda a função. De álcool para quem? Para éter. Se você tem um álcool e criar a mesma cadeia com o mesmo número de carbonos, um éter, você tem a mesma forma molecular, mas funções químicas diferentes. Ácido carboxílico e éster, de mesma quantidade de carbonos, possuem a mesma forma molecular. E aldeído e cetona, também de mesma quantidade de elementos, de átomos de carbono, você vai ter a mesma forma molecular, consequentemente isômeros de função. E um caso, assim vamos dizer assim, de isomeria de função à parte é a tautomeria. A tautomeria é uma função ou uma isomeria, um tipo de isomeria de função que ocorre entre um enol e um aldeído ou um enol e uma cetona. Beleza? Por que isso? Porque os enóis, eles são megamente instáveis. Então eles vão se deslocar mais para a produção ou de aldeído ou de cetona. Isomeria óptica. O que é isomeria óptica? Isomeria óptica é uma substância orgânica que tem a capacidade de desviar uma luz polarizada tanto para a direita quanto para a esquerda, que a gente chama de destrógiro ou levógiro, certo? Agora, qual é a característica dessa substância apresentar esse desvio? É apresentar carbono quiral. Carbono quiral ou carbono assimétrico. O que é um carbono quiral ou um carbono assimétrico? Aqui na tela nós temos um carbono quiral. Como que a gente representa e descobre dentro de um composto orgânico um carbono quiral? É aquele que vai ter 4 radicais ligados no mesmo carbono e esses 4 radicais deverão ser o quê?
Diferentes. Todos os radicais deverão ser diferentes. Cuidado! Por exemplo, se eu tiver assim, ó, um carbono, um H para cima, um OH para baixo, beleza? São ligantes diferentes? São. De um lado esquerdo, eu posso ter assim, COOH, e do outro lado, COOH. O aluno às vezes não presta atenção nesses detalhes. COOH de um lado e COOH do outro, eles não são iguais? São. E podem ser iguais ou podem ser iguais? Não. Tem que ser o quê? Diferentes. Então, é um carbono que tem os seus 4 ligantes diferentes, certo? Então, por exemplo, C ligado a um H, ligado a um Cl, ligado a um OH e ligado a um CH3. Esse carbono possui os seus 4 ligantes diferentes. Isso quer dizer que é um carbono o quê? Quiral. Ele vai apresentar isomeria óptica? Vai. Agora, eu falei em destrógeno e falei em levógeno, certo? Existe uma formulazinha para você calcular esse destrógeno e levógeno que a gente chama de isômeros óticos ativos. Como é que é a formulazinha para você calcular isto? É 2 elevado a N. O que é N? É o número de carbonos quirais. Beleza? Então, olha só, o que é, por exemplo, se eu tenho um carbono quiral, quer dizer que eu vou ter o quê? 2 isômeros ativos, porque é 2 elevado a 1. Então, desses 2 isômeros ativos, um é destrógeno e o outro é o quê? Levógeno. Se eu tivesse 2 carbonos quirais, certo? Isso quer dizer o quê? 2 elevado a 2, eu vou ter o quê? 4. Então, 2 são destrógenos e 2 são o quê? Levógenos. 2 desviam para a direita, 2 desviam para onde? Para a esquerda. Joia? Só que se eu misturar quantidades equimolares, equimolares, iguais, molar, molaridade, então mesma molaridade de destrógeno e levógeno, a gente tem os inativos, que na verdade, mais ou menos, é uma mistura racêmica, que tem uma formulazinha, 2 elevado a N sobre 2, são os inativos, os racêmicos. Então, olha só, se eu tinha um carbono quiral na minha estrutura, eu vou ter quantos ativos? 2 elevado a 1 vai dar quanto? 2. Isso quer dizer um destrógeno e um levógeno. Se eu pegar 50% de cada um deles e misturar quantidades equimolares, você vai ter o quê? Os inativos, que nada mais nada menos são o quê? Os racêmicos. Se eu tiver 2 carbonos quirais na minha estrutura carbônica, eu vou ter o quê? 2 elevado a 2, 4. Eu vou ter 4 isômeros ativos. 2 destrógeno, 2 levógenos, certo? Se eu pegar 50% de cada um deles, vai te dar quanto? 2 misturas racêmicas. Sempre a metade dos ativos. Beleza? Agora, se na cadeia carbônica você tiver 2 carbonos quirais iguais, foge um pouco da regra dessas fórmulas. Não pode usar elas. Você vai ter um destrógeno, um levógeno, um racêmico e um meso. Bom, destrógeno, levógeno e racêmico, você já sabe o que é. Joia? Agora, o que é o meso? O meso ocorre por uma compensação interna. Então, você vai ter vários desvios, só que esses desvios podem o quê? Se igualar, neutralizando. Então, você tem o meso. Então, o destrógeno, direita, o levógeno, esquerda, 50% de cada um deles vai te dar o racêmico e pela compensação interna desse desvio, vai criar o quê? O meso. Com isto, encerramos esta parte de química orgânica, ressaltando que, dentro de química orgânica, o que mais cai no vestibular é a parte de funções, a caracterização da função e a parte de isomeria, principalmente a isomeria óptica. Beleza, galera? Fico por aí, um abraço a todos e até a próxima. Tchau!